Olá pessoal, hoje eu estou aqui apenas para trazer a correção da última atividade que vocês fizeram durante essa semana. Espero conseguir tirar a dúvida de alguns que ficaram e corrigir algumas coisas que eu vi que vocês se enganaram ou que ficaram um pouco em dúvida, tá? Bom pessoal, na primeira questão pedi para a gente calcular a área das figuras abaixo, então temos aí 4 figuras, tem algumas medidas e é para a gente calcular a sua área. Para isso basta a gente identificar o formato da figura, identificar a fórmula correspondente e aplicar os valores. Então, por exemplo, na letra A nós temos um trapézio, que algumas pessoas até ficaram confusas sem saber direito o que era. Só que vejam, é um quadrilátero, tem 4 lados. Nós temos as duas bases, está vendo? A maior e a menor, que são paralelas. E temos os outros 2 lados que não são paralelos. Tá? Então, para calcular a área de um trapézio, a fórmula é área é igual bases, ou seja, você soma as bases, multiplica pela altura e divide por 2. Bases vezes altura dividido por 2. Então, vamos identificar aqui os valores das bases, 24 e 10. Então, vai ficar 24 mais 10, entre parênteses, porque está sendo multiplicado pela altura, que é 12, e isso dividido por 2. Nós vamos ter 24 mais 10, 34, e isso multiplicado por 12 e dividido por 2. Aqui nós podemos multiplicar 34 por 12 e depois dividir por 2, ou podemos simplificar também. Por exemplo, repetir aqui o 34 multiplicado por 12 dividido por 2 dá 6. Sendo assim, a área é 34 vezes 6, que vai dar 204. A unidade de medida, centímetros quadrados. Na letra B, nós temos um paralelogramo. Figura de 4 lados, em que os lados opostos são paralelos. A gente identifica um paralelogramo se a gente olhar para ele, imaginando um retângulo um pouquinho inclinado, digamos assim. Então é fácil a gente identificar. Aqui nós já temos a base e a altura dele, que é as duas coisas que a gente precisa para calcular a sua área. Só multiplicar base vezes altura. Nesse caso vai ficar 0,5 vezes 7, e isso dá 3,5, unidade de medida, quilômetro quadrado. Na letra C, temos um triângulo. É um triângulo em que é informado a base e a altura. Então nós usamos a fórmula do triângulo geral, que é base vezes altura dividido por 2. A base eu tenho que é 2, a altura 1,8 sobre 2. Nós podemos multiplicar 2 vezes 1,8 e depois dividir por 2, ou podemos simplificar, porque observem que tem um 2 em cima e um 2 embaixo. Ó. Corta, 2 dividido por 2, 1, fica só 1,8 metros quadrados de área. Na letra D nós temos um losango. A minha intenção aqui era que o raiz de 3 identificasse a medida da diagonal menor e o raiz de 6 identificasse a medida da diagonal maior. E algumas pessoas não entenderam exatamente isso, e eu compreendo também que não está muito claro, porque o valor da raiz ele está como se fosse só a metade da diagonal. Então, se alguém fez dessa forma, considerando esses valores como a metade da diagonal, então eu vou considerar como certo, mas vou mostrar das duas formas. Se considerar da forma como eu estava pensando, que esses valores representam as diagonais completas, a área do losango é diagonal vezes diagonal dividido por 2. Sendo assim, a diagonal maior, raiz de 6, vezes a diagonal menor, raiz de 3, dividido por 2. Sendo assim, a área é 6 vezes 3 vai ficar raiz de 18, dividido por 2. Observem que aqui não podemos dividir raiz de 18 por 2.
Porque raiz de 18, eu não posso pegar esse 18 dividido por 2, porque o 18 está dentro da raiz e o 2 não está. O que eu posso fazer aqui para simplificar isso é pegar esse 18 e fazer o seguinte, ó. Esse 18 eu posso dividir por 2, fica 9. Posso dividir por 3, fica 3. Posso dividir por 3, fica 1. Ou seja, 18 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 3. Sendo assim, isso é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. E aí, como esse 3 está ao quadrado, ó, quando eu substituir ali, ficaria raiz de, ao invés de ser 18, seria 2 vezes 3 ao quadrado. Isso aqui sobre 2. Vejam, o 3 está ao quadrado, isso quer dizer que ele pode ser retirado da raiz. A raiz de uma coisa ao quadrado é aquela coisa. Então eu posso retirar o 3 para fora da raiz e dentro da raiz fica só o 2. Então 3 raiz de 2 sobre 2. Bom, como eu estava falando daquela questão de confundir, né, isso aqui, o que é que acontece? Se eu digo que o raiz de 3 é só a metade da diagonal, então a diagonal completa, ó, se metade é raiz de 3, completa seria 2 raiz de 3. Se metade é raiz de 6, então completa seria 2 raiz de 6. Então isso aí confundiu algumas pessoas. Como era que ficaria, né, considerando-se dessa forma? Ó, ficaria diagonal maior, 2 raiz de 6, vezes diagonal menor, 2 raiz de 3, sobre 2. Aí o que é que eu faço aqui? Ó? A área seria... Ó, eu posso simplificar um 2 de cima com esse 2 de baixo, sobra um 2 aqui fora, eu repito. Raiz de 6 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 18. Esse raiz de 18 a gente viu que é a mesma coisa que 3 raiz de 2, então ficaria 2 vezes 3 raiz de 2, 2 vezes 3, 6, então 6 raiz de 2, e nos dois casos a unidade de medida, centímetros quadrados, certo? Na segunda questão, pergunta quantas pessoas cabem aproximadamente em uma praça circular de 20 metros de raio, considerando 5 pessoas por metro quadrado. Bom, então nós temos aqui a nossa praça, né, circular, e nós temos a informação de que ela tem 20 metros de raio. O raio, lembrando, é a distância que vai do centro até a borda da circunferência. No caso, isso aqui mede 20 metros. Algumas pessoas chegaram a comentar comigo se esse 20 precisaria ser dividido por 2. É por conta daquele exemplo que eu falei do diâmetro, né, que o diâmetro é a medida completa. E aí precisava dividir por 2, já que a gente queria o raio. Nesse caso não, porque eu já estou informando a você o raio, que é 20 metros. Eu não estou informando o diâmetro. Tá? Então, para a gente determinar quantas pessoas cabem, nós estamos aqui sabendo que tem 5 pessoas por metro quadrado. Então nós precisamos saber quantos metros quadrados tem aqui dentro para que a gente saiba quantas pessoas cabem. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a área do círculo. A área do círculo é calculada como π vezes o raio ao quadrado. Então, ó, a área vai ser... O π eu estou informando que é 3,14. O raio eu estou informando que é de 20 metros. Então, 20 ao quadrado. Sendo assim, ó, 3,14, 20 ao quadrado dá 400. E aí, 3,14 vezes 400 dá 1.256, nesse caso, metros quadrados. Observem que eu estou dizendo que em cada metro quadrado cabe 5 pessoas. Então, o que é que eu tenho que fazer? Se em 1 metro quadrado cabe 5 pessoas, em 2 metros quadrados cabem 10, em 3 cabem 15. Então, o que é que a gente tem que fazer aí? Multiplicar. Teve gente que se confundiu e dividiu por 5. Não, é multiplicar. Para cada metro quadrado tem 5 pessoas, então eu multiplico 1.256 vezes 5, que vai me dar um total de 6.280 pessoas.
que cabem aproximadamente nessa praça. Bom, aqui eu tenho que um piso de cerâmica tem uma forma hexagonal regular. O lado do piso mede 6 centímetros. Se a caixa dessa cerâmica vem com 12 unidades, qual é a área que pode ser coberta utilizando uma caixa completa de cerâmica? Então, se nós temos o piso, a pedra da cerâmica com forma hexagonal e cada um dos lados mede 6 centímetros dessa pedra, então nós temos um hexágono regular e a forma para calcular a área de um hexágono regular é a área igual 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. E aí nós vamos substituir o lado L do hexágono é 6, então a área é 6 vezes 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então vai ficar 6 vezes 6 ao quadrado, 36, raiz de 3 sobre 4. Aqui eu posso multiplicar 6 vezes 36 e depois dividir por 4. Ou eu posso primeiro dividir por 4. 36 por 4 dá 9. E aí, 6 vezes 9, 54. O raiz de 3 eu só repito. A unidade de medida, centímetros quadrados. 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Bom, só que isso é a área de uma pedra de cerâmica. E na caixa, que é o que eu estou perguntando, a caixa completa, tem 12 unidades de cerâmica. Então eu tenho que multiplicar 12 vezes o valor de uma cerâmica. Então, 12 vezes 54 raiz de 3. E isso vai dar 648 raiz de 3 centímetros quadrados. Aqui na quarta questão fala que a gente sabe que uma certa bandeirinha tem um formato de um triângulo equilátero e que cada lado, no caso dos lados da bandeirinha, tem 8 centímetros. Pergunta a área do material usado para fazer as 4 bandeirinhas abaixo. Então, se nós temos aqui triângulos equiláteros, a forma para calcular a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Se o lado mede 8 centímetros, então nós vamos ter 8, que é o L, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 8 ao quadrado dá 64, que é o que fez 8. Eu repito o resto. E aqui eu divido. 64 dividido por 4 dá 16, por raiz de 3 eu repito. Então, a área de uma bandeirinha é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Só que a pergunta é para 4 bandeirinhas. Então, eu tenho que multiplicar isso aqui por 4. Então, 4 vezes 16 raiz de 3 vai dar 64 raiz de 3 centímetros quadrados. É isso, terminamos a correção. Se ainda ficou alguma dúvida, podem mandar algum comentário, alguma mensagem perguntando. E até a próxima aula.